Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, vou convidar você a se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho inscrever-se, é de graça, não te custa nada. E também não esquece de ativar o sininho, assim sempre que eu postar um vídeo aqui você vai receber e não vai perder nenhuma receita aqui do canal. E também deixar o seu joinha, deixar o seu gostei, que não custa nada também e ajuda muito aqui o canal. E a receita de hoje é esse pudim de café, que, gente, ficou simplesmente maravilhoso. Acho que esse é o meu preferido de todas as receitas que tem aqui no canal. E é muito fácil de fazer. Quer aprender? Bora lá cozinhar. E para essa receita eu vou usar água, eu vou usar também café solúvel da marca que você quiser e vou usar também açúcar refinado. Essa parte é para fazer a calda de café para o pudim. E para a massa do pudim eu vou usar leite integral, eu também vou usar mais café solúvel, são 10 gramas que dá uma colher de sopa, daquelas colheres medidora padrão. Vou usar creme de leite, estou usando creme de leite de caixinha mesmo. Vou usar leite condensado, aquele semi-desnatado que também é de caixinha. Eu vou usar 2 claras, que dá 60 gramas aproximadamente. E 80 gramas de gema, que dá mais ou menos 6 gemas. Eu já separei as claras das gemas e coloquei as gemas na peneira, furei e vou deixar ali passando, que essa parte demora bastante. Enquanto ele fica passando ali, eu vou fazer a calda do pudim. E esse é o joguinho de colher medidora padrão que você encontra em alguns supermercados e lojas de artigos para confeitaria. Então eu medi o pó de café nessa colherinha. Então você vai encher, vai passar as costas de uma faca ou o dedinho, como eu estou fazendo, para poder nivelar. Esse é o jeito certo de medir. Então, se você não tiver uma balança, um joguinho desse vai te ajudar muito. E eu começo a receita fazendo a calda de café. Então eu vou colocar água para esquentar, para poder dissolver o café solúvel. Então, enquanto a água esquenta, vou colocar o açúcar na panela. Meu fogo já está ligado, no fogo baixo. Então, eu gosto de fazer a calda assim. Eu coloco um pouquinho de açúcar para poder derreter. Eu acho que assim ela derrete mais fácil, mais rápido, porque tem pouco açúcar. Então, coloca um pouquinho, deixa aí derretendo. Aí, quando derreter tudo, eu vou e coloco mais um pouquinho até colocar todo o açúcar. Então, eu acho que assim fica mais fácil. Mas, se você quiser, você pode colocar todo o açúcar aí na panela de uma vez e vai mexendo para não queimar até derreter tudo. Então, ó, começou a derreter, eu vou lá, dou uma mexidinha, vou misturando o açúcar que não derreteu com esse que já tá derretido. Misturou, derreteu, eu vou e coloco mais um pouquinho de açúcar. E depois que derreteu, então agora eu coloco mais um pouquinho e espero derreter e vou colocando de pouquinho em pouquinho até colocar todo o açúcar. E eu deixei água no micro-ondas por 2 minutos, então agora eu coloco o café, dou uma misturada, vou deixar reservado aqui, que eu só vou usar depois que o açúcar estiver completamente derretido. E agora que meu açúcar está todo derretido, já virou a calda de caramelo, veja que não tem nenhum gruminho, então agora eu coloco a água com o café. Estou com fogo baixo, eu vou pôr de pouquinho em pouquinho e misturando. Eu faço isso porque se eu colocar toda essa água aqui de uma vez, vai baixar a temperatura do açúcar, né, da calda de caramelo e vai endurecer, pode formar aqueles torrões que vai demorar um tempão para desmanchar. Então eu coloco de pouquinho em pouquinho, misturo. Aí eu coloco mais um pouco, vou misturando até colocar toda a calda. E depois de colocar toda a água, eu vou misturar isso aqui por uns 3 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos, até chegar no ponto. Então, fogo baixo, vai misturando, vai mexendo até chegar no ponto certo. E depois de quase 5 minutinhos mexendo no fogo baixo, a calda já chegou no ponto. Ela tá bem líquida assim porque está muito quente. Mas eu vou mostrar para vocês qual que é o ponto certo. Você vai fazer um teste aí para ver se ficou desse jeito. Então, vou pegar uma colher de metal, vou colocar um pouquinho da calda na colher e vou mexer a colher para poder espalhar essa calda para poder ver o ponto certo dela. Então, quando eu virar a colher, ela não pode cair
você percebe que ela tá muito líquida, cair como água. Ela tem que fazer um fio e ter mais dificuldade para cair. Então esse é o ponto certo. Eu gosto da calda um pouquinho mais firme. Então, ó, veja, ó, que ela tá com dificuldade, ela não cai com tanta facilidade da colher. A segunda gotinha, ó, ela faz aquele fiozinho puxando, tá vendo? Então, como a calda já esfriou um pouquinho porque a colher é fria, então veja, ela fez um picozinho, ó, e demora para cair. Esse é o ponto. Então, se ficar muito líquida, você virar a colher e cair, então deixa mais um pouquinho no fogo até chegar nesse ponto. E com a calda ainda quente, eu vou transferir para a forma e vou espalhar a calda por toda a forma. Eu gosto de fazer isso para poder ajudar na hora de desenformar. Então, eu coloco a calda aqui e vou girando a forma com muito cuidado, porque a calda está bem quente, para poder espalhar toda a calda por toda a forma. E agora eu vou fazer a massa do pudim e veja só, eu coloquei as gemas aqui enquanto eu estava fazendo a calda, ficou aqui passando e mesmo assim, ó, demora muito. Então, o máximo que você pode fazer é ficar dando batidinhas assim, como eu estou fazendo, e não passe uma colher, tá? Só dê batidinhas ou fique movimentando a peneira para poder passar essas gemas. Então, essa parte que sobrou aqui, ó, eu vou descartar, você não usa, tá? Então, agora eu vou juntar as claras com as gemas, vou dar uma batidinha e colocar na tigela para poder começar a fazer a massa do pudim. E esse é o leite integral que eu vou usar na receita. Eu vou levar para o micro-ondas por 3 minutinhos para poder esquentar, para dissolver o café solúvel. Enquanto esquenta, eu vou colocar o leite condensado na tigela para misturar com os ovos. E aqui é só mexer delicadamente até misturar, não precisa bater. E depois de misturar o leite condensado com os ovos, eu vou pôr o creme de leite. E agora que o leite está quente, vou dissolver o café solúvel. E é isso aqui, gente. A receita tá pronta, é somente misturar tudo e é bem rapidinho. É mais demorado fazer a calda do que a massa do pudim. Então agora eu vou peneirar essa massa, eu vou usar esse chinois. Eu já mostrei aqui no canal em outros vídeos do pudim. Eu gosto de usar porque ele tem a peneira bem fininha, então vai tirar todos esses gruminhos do creme de leite, ó, esses pontinhos brancos do creme de leite, do café também que não desmanchou, né, que não dissolveu direito. Então ele consegue peneirar, tirar tudinho para deixar o pudim bem lisinho. E depois de peneirar a massa, eu vou colocar na forma do pudim e vou levar para assar. Eu vou assar em banho-maria, eu vou assar no meu forno elétrico, vou ligar somente a resistência de baixo a 160 graus. Se você usar forno a gás, coloque a temperatura mínima e coloque a forma na grade mais alta, longe da chama. Vai ficar entre 1h10 e 1h30 e você, quando der o tempo de 1h10, você vai lá, dá uma batidinha na forma. Se você ver que fez ondinhas, é que ainda não está bom, deixa até dar 1h30. E se você bater e apenas tremer como se fosse uma gelatina, significa que já está assado. Aí você faz o teste do palito para ter certeza. E a água do banho-maria está em temperatura ambiente e meu forno não está pré-aquecido. Vou cobrir com fundo de uma forma ou você pode colocar papel alumínio e vou levar para assar. E meu pudim assou com 1h30, então cheguei lá no forno, depois de 1h30, eu dei uma batidinha com a faca, ele tremeu igual gelatina, então estava bom. Fiz o teste do palito para ter certeza, coloquei palito não, a faquinha e saiu limpinho, então estava bom. Então tirei, deixei em cima da mesa, esfriando em temperatura ambiente e depois que esfriou completamente, embalei no saquinho próprio para alimento e deixei na geladeira de um dia para o outro, mas você pode deixar pelo menos 6 horas. Então quando for lá no forno, ó, você dá umas batidinhas assim como eu estou fazendo, pega a faquinha, o garfinho, dá uma batidinha.
Se você vê que tremeu igual gelatina, ele não fez ondinhas, é porque já está assado, tá? Então agora eu vou levar para a boca do fogão 10 segundinhos, somente para ajudar a desenformar. E veja que ele já está solto, ó, eu giro a forma, ele gira junto, tá vendo? Então ele já está soltinho, é mais fácil para desenformar. Então coloca lá na boca do fogão 10 segundinhos somente para poder ajudar na hora de desenformar. Então é só virar num prato. E agora, é claro, eu vou cortar uma fatia para mostrar para vocês. E, gente, eu acho que esse é o meu pudim favorito. Tem várias receitas de pudim aqui no canal, vários sabores de pudim, mas esse de café ficou simplesmente maravilhoso. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.